Professor Geison Isídio, a gente está aqui para mais um episódio do Licenciar, e hoje eu não vou te chamar de doutor, só de professor, porque nosso episódio tem, né, uma temática especial que é muito cara para nós dois, né? É isso aí, meu querido professor Marquinhos. Tudo bem contigo, meu querido? Tudo bem, tudo bem. Certamente hoje teremos um episódio super especial, puxando um pouco a nossa veia de educadores, né, Marquinhos? Marquinhos aí tem pós-graduação na área, eu tenho licenciatura, né? Minha graduação foi bacharelado e a licenciatura em Ciências Biológicas. Então, hoje vamos resgatar um pouquinho dessa veia, falar da ciência na educação, né, Marquinhos? De uma pessoa muito especial para todos nós brasileiros e para o mundo também. É verdade. E eu acho bem importante a gente fazer esse episódio, Jason, porque, primeiro, que a gente vai falar de um cara que as pessoas opinam sem saber, sem fazer ideia do que ele falava, né? E depois, para a gente mostrar que educação também é ciência. Existe um método, as pessoas estudam para como passar, né? Uma informação, para como trabalhar a educação nos diferentes níveis, na educação infantil, né, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, né? E aí, o que às vezes as pessoas não entendem, né, e parece que todo mundo acha que tem, né, capacidade de comentar sobre educação, né? Você vê, a gente vê discussões em redes sociais, cada absurdo, né? Cara, eu não vou lá discutir o trabalho do engenheiro, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, não dou palpite. Mas todo mundo acha que pode dar palpite no trabalho do professor, né? Então, cara, é importante a gente mostrar que educação também é ciência, e o cara que a gente vai falar hoje é simplesmente um dos maiores teóricos da educação do mundo. Do Brasil é disparado o maior, não tem nem questionamento. Mas ele tá frouxo, né, Jason? Para mim, entre os 3 maiores teóricos da educação do mundo, quiçá, se não for o maior, porque o cara é citado no mundo inteiro, né? Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer um episódio para falar de Paulo Freire, da vida desse cara, da história desse cara e do método, né? Que já adianto que nunca foi aplicado no Brasil, né? E a gente vai falar durante o episódio aqui que não foi, principalmente por conta da ditadura militar, porque existia um plano para ele ser aplicado, e a ditadura, né, deu o golpe e tirou. E tem toda uma questão política envolvida aí, né, Jason? Concordo absolutamente contigo, né, professor Marquinhos? A gente já falou isso aqui em vários outros episódios. Realmente, né, a gente não questiona o advogado, a gente não questiona profissões que a gente não tem o mínimo conhecimento, que a gente não estudou para entender aquilo. Então, nós, como educadores, temos um método, nós estudamos e entendemos o porquê daquele método, né? E eu sou um dos culpados aqui por atazanar a vida do professor Marquinhos, porque eu sempre considerei, né, que ele conhece muito mais do Paulo Freire do que eu. Então, quando eu me sentia ali minoritário na internet, em alguma discussão, já marcava o Marquinhos ali para ele me dar um reforço bastante grande. Paulo Freire, nada mais, nada menos, aí desde 2012, o patrono da educação brasileira, um cara super reconhecido lá fora, né? Foi indicado a Prêmio Nobel. A gente vai falar aqui, o Marquinhos vai contar um pouco de todos aí os títulos que ele tem, né? E você vê muito claramente por questões políticas, ideológicas e principalmente da atual administração do Brasil, o cara sendo criticado de maneira estapafúrdia, né? Pessoas que não têm o mínimo do conhecimento sobre o que é o método de Paulo Freire, sobre os seus livros, sobre o que ele defendia. E, bom, acho que Paulo Freire, se estivesse vivo, né, teria completado 100 anos agora recentemente, no dia 19 de setembro. Ele até gostaria de conhecer essas pessoas, ele provavelmente colocaria a mão no ombro delas e diria: meu filho, senta aqui, coloca seus argumentos, por que você está falando tamanha besteira em relação à minha pessoa. A pessoa não teria simplesmente algum argumento científico para conhecer o Paulo Freire, porque é tudo baseado simplesmente em ideologia, ou em raiva, ou em opressão, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje nesse episódio, né, Marquinhos? Com certeza, Jason. Na verdade, a gente vai falar aqui durante o episódio que tem um porquê, né? As pessoas não criticam Paulo Freire do nada. Na verdade, muitos criticam porque não conhecem e reproduzem um discurso que vem de cima, só que esse discurso que vem de cima, ele tem um propósito,
né? Exatamente o que Paulo Freire falava é uma pessoa que entende o seu lugar na sociedade, né, com a sua posição social, né, que ele está sendo oprimido, ele está sendo, né, subjugado, que ele está sendo, né, explorado muitas vezes. E exatamente é isso que a galera que está lá em cima, né, quem domina aí, quem tem a grana, tem medo, né, do pobre que sabe pensar, que sabe o seu lugar. O pobre que tem consciência de classe. Então, esse é o problema. Então, não é à toa que a ditadura foi lá e derrubou o cara. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, então, ao longo do episódio, tá? Bom, gente, então, vou começar aqui. E eu, então, vou falar do Paulo Freire, que além de ser um dos maiores educadores da história, né, um cara que foi professor visitante lá de Harvard, né, um cara que é estudado em Harvard, nas graduações lá, que formam professores, eles estudam o método freiriano. Além disso tudo, o cara tinha uma barba linda, né? Então, a gente também gosta muito do Paulo Freire pela barba que ele tinha, né, Geiso? Já que somos adeptos aqui, né? Hoje até parei a minha, que tá menorzinha, mas, né? Tô perdendo pro Geiso. Eu tava empatado com o Geiso, barba, agora eu tô perdendo. Bom, o Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. Então, na verdade, né, no dia 19 de setembro agora de 2021, fez 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Ele nasceu em Recife, né, no Pernambuco, e veio a falecer em 2 de maio de 1997, em São Paulo, por complicações pós-cirúrgicas de um desentupimento de artéria que ele fez, né? Chamado arteriosclerose, fez desentupimento de artéria e acabou tendo uma parada cardíaca, né, posteriormente. Então, ele faleceu em 97. Ele fez a sua vida acadêmica estudando na Faculdade de Direito de Pernambuco, mas ele nunca exerceu o direito. Enquanto estudava direito, ele também estudava filosofia e linguagens. E ele, então, quis ser professor de português, né, de língua portuguesa, né, em escolas lá da região. Ele escreveu alguns livros, e entre os livros que ele escreveu, o mais famoso, né, Jason, é A Pedagogia do Oprimido. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa história aqui daqui a pouco. E o cara, ele tem simplesmente mais de 40 títulos de doutor honoris causa. Jason, quer explicar pra gente aí o que é um doutor honoris causa, Jason? O doutor honoris causa, assim, traduzindo em poucas palavras, é quando você é uma pessoa de enorme reconhecimento em alguma área científica, né? Então, por exemplo, eu sou doutor em neurofarmacologia, eu estudei lá 4 anos dentro de uma universidade, eu defendi uma tese para ser um doutor, né? Para ter esse título. O honoris causa seria, por exemplo, se eu tivesse desenvolvido alguma teoria super importante no nível mundial e alguma determinada universidade aí de fora do país, ou mesmo de dentro do país, né, reconhecesse a minha importância para o field, para a área específica, e fosse lá me chamasse para fazer uma homenagem ainda em vida, né, me dar um título de doutor honoris causa naquela universidade, naquele field. Né? Então, realmente, ter mais de 40... Não é para qualquer um, amigo. Né? E ele, então, escreveu esse livro, Pedagogia do Oprimido. Tem outro que é a Pedagogia da Esperança, né, que é muito famoso também. Ele, em 63, fez um trabalho que foi sensacional e que ele ficou muito famoso por isso, inclusive, né, na cidade de Angicos, né, Jason, no Rio Grande do Norte. O professor Jason já morou lá, mas morou em Natal, né? Então, o professor Jason gosta muito do Nordeste, gosta muito de praia, né? Então, ele já morou lá, fez o doutorado, pós-doutorado lá, né, Jason, no Rio Grande do Norte, né? Isso, fiz pós-doutorado na UFRN, inclusive tive a oportunidade de conhecer bastante o interior do Rio Grande do Norte. Mandar um beijo para a dona Fran, a mãe da minha ex-namorada aí, que tem algumas relações lá com Angicos, com justamente a cidade onde o Paulo Freire, então, desenvolveu esse trabalho super interessante e inovador que o Marquinhos vai contar agora para a gente. Gente, quando o cara é querido pela ex-sogra, é porque o cara é gente boa, né? Você pode ter essa certeza. Bom, Jason, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, em dezembro de 62, um grupo de estudantes, basicamente, pesquisadores, fez um mapeamento das pessoas que moravam lá, né? E quantos sabiam ler, quantos não sabiam e tal. E nos primeiros meses de 63, de 1963, chegou lá Paulo Freire com sua equipe e ele aplicou, né, pela primeira vez, assim, em uma escala maior, com 300 pessoas, né, daquela cidade, o método freiriano de alfabetização.
Em que consiste esse método, basicamente? Consiste em você usar palavras do dia a dia, do cotidiano daquela população, para usar, né, usando as palavras para que eles consigam, então, ser alfabetizados. Mostrar lá as sílabas, a fonética e tudo mais, a partir, né, de coisas que estão no dia a dia das pessoas, que elas estão acostumadas. Então, primeiro, né, no método, no Paulo Freire, a primeira coisa que eles falam é a investigação. Vamos investigar quais são as palavras, qual é a realidade, né, daquela população. Então, é muito importante essa contextualização, né, o método vai ser aplicado, adaptado à realidade daquela população. E cada população tem uma realidade diferente. Não dá para usar o mesmo método para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto, que já mostra um pouquinho de uma coisa que o Paulo Freire sempre falou muito, que é a empatia, né? Ele usava o termo amor, né? O amor pelo educando e tal, mas amor no sentido de realmente ter empatia e de entender que cada um tem as suas necessidades e tem o seu ritmo diferente de aprender, né? Depois dessa investigação, você tem a tematização. Vamos ver qual é a importância dessas palavras, dessas coisas no contexto, né? O que essas palavras significam naquela sociedade, né? Que está se aplicando esse método. E por último, aí tem a problematização, que aí vão trabalhar, né, toda a questão, né, de, essa palavra significa o quê? Mas beleza, vamos aprender a falar agora. A sílaba é essa. Então, o método freiriano, ele levava muito a sério a questão do ambiente, né, daquela sociedade, daquela população e como trazer a educação para dentro daquilo que faz parte da vida deles. Usar coisas que eles estão acostumados para a educação, né, e não apresentar palavras diferentes. Então, no primeiro momento, a alfabetização ela tem que ser, né, gerada, ela tem que ser trabalhada a partir de coisas, né, que fazem parte do dia a dia daquela população. Em 63, então, Jason, lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, Paulo Freire, ele, em 45 dias, ele alfabetizou 300 pessoas, 300 adultos. Só que, nesses 45 dias, ele usou 40 horas. Então, foi menos de 1 hora por dia. Então, essas 40 horas foram distribuídas em 45 dias. Porém, foram só 40 horas. Em 40 horas, ele alfabetizou 300 pessoas. E isso é histórico, isso é reconhecido no mundo inteiro até hoje. Marquinhos, eu acho espetacular essa ideia, me arrepiou tu contando e eu relembrando, né, da parte da licenciatura e quando, claro, a gente estuda, né, novamente para gravar os episódios para vocês. Tem 2 aspectos fantásticos nisso, né, Marquinhos? O primeiro imaginem, gente, década de 60 do século passado, vocês conhecem como é a metodologia normalmente dos colégios, das escolas, hoje, em 2021, e a gente já tem críticas que normalmente, né, o professor é visto como o detentor do conhecimento e os alunos ali são quase como seres não iluminados que chegam ali vazios para serem preenchidos pelo poder do super professor. Já é assim hoje, imaginem no século passado, antes da década de 60. Então, ele chega lá com seus estudantes, né, mapeando o lugar, vendo o que vocês precisam aqui. Vocês não sabem escrever, vocês não sabem ler, então isso é de interesse de vocês. Vamos trazer palavras aqui do cotidiano, vamos entender as necessidades de vocês, né? Trabalham demais, vamos fazer aqui um método um pouco diferente. Então, esse é o primeiro ponto absolutamente espetacular, né, que foi, assim, vamos dizer, aplicado pelo método freiriano. Aí o segundo, gente, ele pega uma sociedade, né, uma cidade pequena, isoladinha, lá no interior do Rio Grande do Norte, e ele usa pouco tempo da vida dessas pessoas para dar algo muito importante para elas, né, no sentido de uma educação libertadora, né, as pessoas contam os autos, né, conta a história que a cidade tinha lá cerca de 750, 800 eleitores, e do nada ela tem mais 300, né, que são as pessoas que viraram alfabetizadas, que puderam ali ter o seu título de eleitor, que agora começam a tomar aí uma consciência política, né, uma consciência social, de classe, como o Marquinhos falou na primeira intervenção dele aqui nesse episódio, e começam a replicar, né, Marquinhos, o método dele, que não tem como não se emocionar, não tem como adorar esse tipo de educação,
onde você respeita a pessoa que está ali para ser educada, você respeita a necessidade dela e você faz com que ela se torne um sujeito também da educação, passando isso adiante para outras pessoas. Eu acho absolutamente sensacional esse episódio de Angicos. E aí, Marquinhos, imagina, se deu tanto sucesso assim, não poderia o Brasil ser baseado agora no método Paulo Freire, lá na década de 60? Por que não foi? Bom, o Jason puxou esse gancho aqui porque eu já tinha comentado com ele no nosso papinho aqui, que antes de começar a gravar, nosso briefingzinho, que eu queria falar sobre isso, que sim, existia um plano nacional de alfabetização para alfabetizar crianças e adultos, né, que estava previsto para ser aplicado pelo governo João Goulart, que foi, né, depois do episódio de Angicos aí, né, que foi o governo que foi deposto pela ditadura militar, pelo golpe militar. E sim, foi golpe, galera. Para quem não conhece, né, a história, vão lá num podcast chamado Pode Perguntar, dos nossos 4 amigos historiadores lá, o Alan, o Tiagão, a Ju e o Bruno. Eles contam magistralmente como funcionou isso. Mas então, os militares tiraram o Jango, né, o Jango lá do poder, e esse plano foi votado, né, por água abaixo. Inclusive, o Paulo Freire, considerado, né, um risco para a sociedade, pois era considerado socialista, comunista, sendo que ele nunca se assumiu, né, e nunca teve uma militância política aberta, assim, nada demais, sabe? Até teve uma situação ali que teve um grupo de pessoas que foi, né, derivado do PT ali, da época, né, e que realmente fez isso na década de 80, já depois que Paulo Freire voltou do exílio, aí ele se associou lá a um grupo de pessoas do PT que estava tentando trabalhar em educação e fez um projeto lá. Mas, na época, gente, que ele foi preso pela ditadura militar em 1964, tá? Ficou 70 dias preso, e não tinha nenhum posicionamento político, não era um político, né? Mas na ditadura prendeu, né, artistas, a ditadura prendeu crianças, então a gente não tem nem que, né, questionar esse tipo de conduta, porque ela é, né, execrável, né? Um então ele foi preso, 70 dias preso, e aí ele tinha que participar de um julgamento. O Jason estava me contando isso aqui antes, até, que ele tinha passado de um julgamento lá no Rio de Janeiro, viu que ia dar ruim para ele, se enfiou na embaixada da Bolívia, e foi para a Bolívia, ficou exilado, de lá foi para o Chile. Do Chile, ele foi convidado por Harvard para ser professor, né, visitante lá, que é uma categoria que eles têm lá, né, em Harvard, professor visitante. E aí, de novo, informações aqui do professor Jason, vou dando o crédito aqui, né, Jason? Ele viu que estava muito preso à parte acadêmica, publicando. No Chile, ele publicou o primeiro livro dele e tal, e ele queria ir para a prática. E ele foi para Genebra, na Suíça, para trabalhar Aí o Jason vai falar um pouquinho, que eu acho que o Jason sabe um pouquinho mais sobre essa história dele nessa organização religiosa lá em Genebra, na Suíça, né, Jason? Pois é, Marquinhos, essa realmente, eu tinha pouco conhecimento dessa etapa da vida dele, mas eu achei bastante interessante, justamente estudando para a gente gravar esse episódio, né, em homenagem aos 100 anos do Paulo Freire, e que fecha muito assim com aquilo que o Marquinhos falou em relação à pessoa do Paulo Freire e em relação à nossa filosofia aqui no Vencienciar. Tem uma famosa frase do Paulo Freire, né, para o jornal Pasquim, em 1978, e ele falou: eu me acho professor numa esquina de rua, eu não preciso do contexto da universidade para ser um educador. Não é o título que a universidade vai me dar que me interessa, mas sim a possibilidade de trabalho. Então, ele, assim, em linhas gerais, ele sabia que né, gente, largar Harvard, uma das maiores universidades, né, ainda mais na época, quem não queria ser professor convidado lá, né, mas então ele foge um pouco dessa carreira mais acadêmica e ele vai, então, para a Suíça, onde ele tem uma posição, assim, um pouco mais, vamos dizer, né, o Conselho Mundial de Igrejas, tal, então é uma posição um pouco mais religiosa, mas que realmente possibilita a ele, então, que ele deixe de ser mais esse professor, pesquisador, com as caras nos livros,
né, nos artigos científicos, essa coisa toda, e ele passe a fazer, então, um trabalho de popularização da educação. Ele indo, vamos dizer assim, para a prática daquilo que ele teorizou, né, que ele já havia teorizado, por exemplo, nesse livro que o Marquinhos contou dele, né, A Pedagogia do Oprimido, que ele escreveu quando estava no exílio, lá no Chile, né. Ele comenta, né, não me interessa passar um ano estudando um livro, mas um ano estudando uma prática diretamente. Eu acho que isso resume o que foi a opção dele de realmente de largar Harvard e integrar, né, essa equipe do Conselho Mundial de Igrejas na Suíça. É verdade, Jason. Então, isso aí é um passo interessante, né, dele, que ele tinha tudo para ficar lá em Harvard publicando, fazendo seu nome como um baita teórico da área, mas ele queria, né, aplicar na prática a teoria que ele, né, tinha criado. Então, ele foi para Genebra. Em 69, o governo... agora eu não lembro se é Médici ou Geisel. Acho que é Geisel, né, 69. Mas o governo... Depois a gente pesquisa isso aí, essa página não é muito bom com datas, mas houve uma anistia, né? Pessoas exiladas em 79 poderiam voltar para o Brasil. E ele então resolveu em 80, ele acabou não vindo nem em 79, mas em 80 ele voltou para o Brasil. E aí ele participou, foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, participou de outros projetos de educação aqui no Brasil, muito ativamente, até que lá em 1997, em maio de 97, ele veio a falecer, né, Jason? Então, é uma história, assim, muito rica e muito importante para a educação brasileira. Não tem como tu ser um educador e tu estudar a história do Paulo Freire e tentar entender como funciona o método dele e não se apaixonar por esse método. Não vou te dizer que esse método é fácil de ser aplicado, ele não é, né? Até porque no contexto da educação que a gente vive hoje, né, tem vários empecilhos para isso, né, cara? Tem várias coisas que para a gente é difícil de aplicar um método em si, né? Tu sendo, por exemplo, professor de uma rede privada, é difícil, né? Até na própria rede pública, questão de recursos e tudo mais, é difícil se aplicar. Mas o método em si, né, Angicos mostra que é um método que é eficiente, né, Jason? Eu acho que tá mais que provado, né, Marquinhos, que assim, você pegar 300 pessoas, né, de uma condição social bastante complicada e tal, e você fazer um trabalho de 40 horas, tudo bem que dividido aí em 40, 45 dias, né, mas pouquinho tempo por cada dia, e você tirar a pessoa do nada. Imagina se você que está nos escutando, se você não fala inglês ou não fala, sei lá, alemão, chinês, se você tivesse a oportunidade de em 40 dias você sair do zero e se tornar uma pessoa suficientemente boa nesse novo idioma, você ia adorar, você ia vender esse método de uma maneira, né, todo mundo tem que fazer isso aqui, é isso, aqui está a chave para o conhecimento, papapá, né? E foi isso que o cara fez. Infelizmente, como o Marquinhos contou aqui pra gente, né, isso ia virar uma política nacional, gente. O plano de alfabetização brasileiro do governo Jango ia ser nacional, baseado no Paulo Freire. E aí vem a ditadura, né, o cara vira inimigo, a gente sabe, né, o Marquinhos contou muito bem o que aconteceu. A ditadura militar, o governo militar, ele é baseado em hierarquias, ele é baseado de se você nasceu lá embaixo, fique quieto lá na classe lá embaixo. Não pense, não questione, não queira ascender. Não traga problemas aqui para nós, né? Isso é o militarismo, até hoje. A educação libertadora do Paulo Freire era outra coisa completamente diferente, né? Que eu acho, Marquinhos, que além do método Paulo Freire de ensino, que está mais que provado que funciona, e infelizmente nunca foi aplicado adequadamente no Brasil, exceto, né, nessa situação lá de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, no século passado, a gente tem o livro A Pedagogia do Oprimido, né? Que talvez é um dos livros mais citados aí pelas ciências sociais e humanas de toda a história. Um livro que, como, né, eu já comentei, o Marquinhos também, ele concebe, então, enquanto ele está no exílio lá no Chile, né, basicamente, assim, em linhas gerais, é ali um momento, né, de transição da vida do Paulo Freire, onde ele está passando de ser um educador brasileiro para se tornar um educador brasileiro que quer contribuir com o mundo todo, né, uma ideologia de transformar o mundo todo através da educação,
né? O livro, no meu ponto de vista, gente, agora é só o meu ponto de vista, vocês podem discordar, talvez até o Marquinhos esteja outra opinião, mas o livro ele tem 2 pontos principais, um deles é essa questão do sujeito e do objeto, né, que acho que é bastante baseado na experiência dele de Angicos, ou seja, como é que é a educação mais clássica? Eu sou o sujeito, eu sou o professor iluminado que tem o conhecimento e vou passar o conhecimento para vocês. E ele fala que não, né? Que você tem que entender a realidade da pessoa que está recebendo a informação, da pessoa que você vai ensinar, e ela também é um sujeito e ela também vai te ensinar. Então, é uma troca de informação, de educação entre nós professores e vocês estudantes, está todo mundo no mesmo nível. Esse é um ponto muito importante da pedagogia do oprimido. E o segundo ponto que eu acho sensacional do livro é a questão da teoria e da prática, justamente. Então, nada adianta todo o conhecimento que a gente tem na teoria se a gente não aplicar isso. Nada adiantaria o Marquinhos ser um teórico da educação fantástico, super respeitado, com um monte de livro, palestra, eu, um pesquisador mundial, descobrindo um monte de coisa interessante. Se a gente não trouxer essa coisa na prática para vocês, fazer vocês se questionarem, fazer vocês ouvirem, fazer vocês melhorarem na vida, né? Então, o Vicenciar é um pouco inspirado também, né, na psicologia do oprimido. E o primeiro, infelizmente, da minha fala é que o método freiriano talvez nunca tenha sido adequadamente aplicado no Brasil. E o segundo, infelizmente, da minha fala é que a psicologia do oprimido, que faz uma revolução mundial na educação, hoje em dia, as pessoas que estudam educação, muitas vezes vêm com nomezinhos bonitinhos, gourmets, né, de coisas, alguns pacotinhos aí, e esquecem que isso aí que foi inventado lá fora, não foi inventado lá fora, simplesmente foi uma adaptação do que eles aprenderam com o Paulo Freire. É verdade. Só, professor Jason, uma correção, você falou psicologia do oprimido, é a pedagogia do oprimido, né? Oh, desculpa, é verdade, é um ato falho, pedagogia do oprimido. Mas, cara, isso tudo que falou é exatamente isso, assim embaixo, são os problemas. É uma pena que esse método nunca tenha sido aplicado na escala no Brasil. Então, você que bota a culpa no insucesso da educação brasileira, né, no Paulo Freire, por favor, você não sabe o que você está falando. Esse método, o fato de ele ser patrono da educação, não quer dizer que o método dele foi aplicado. Não foi. Né? E não foi por culpa da ditadura militar. Né? Aliás, a gente tem muito resquício na educação ainda da ditadura militar, né, Jesus? Muito resquício. Né? A questão da sala de aula, né? A questão do professor como, né, a autoridade total dentro da sala de aula, né? Até a questão de currículo, né? O currículo ainda, né, tentou se melhorar um pouco. Hoje a gente tem filosofia, sociologia, já estão querendo tirar, né? E o Jason, e não é só de hoje, gente, mas em vários episódios, o Jason sempre se refere aos alunos dele como estudantes. Ele sempre fala estudante. E é uma coisa que eu tenho que perder essa maneira de chamar de aluno. Porque o termo aluno significa sem luz, né? Aluno é sem luz. Então, é o que o Jesus falou, professor, é o iluminado e o aluno é sem luz. Isso está errado, né? A gente aprende dando aula, né? Então, você aprende ensinando e você ensina aprendendo. Essa é a realidade. É isso que o Paulo Freire pregava. O Paulo Freire usava o termo educando, né, Jesus? É o educando, né? O cara que está ali para ser educado, está sendo educado, é o educando, né? Então, isso é um ponto importante até, essa questão do tratamento, né? Desculpem para os meus estudantes aí de chamar vocês de aluno, gente, vou tentar mudar aqui, né? Bom, o que a gente tem também que frisar muito, Jason, do Paulo Freire, né? De todo o trabalho, todo o contexto dele na educação, toda a contribuição dele para a educação, é a questão social, né, cara? Gente, não adianta a gente fugir. Tudo é política. Tudo é política. O Lela veio aqui, né, o nosso ex-vereador aqui de Floripa, um dos líderes aqui, né, do movimento político aqui em Florianópolis, e ele deu uma aula, um show para a gente sobre política, e ele falava que tudo é política. Né? Assim como tudo é ciência também, né, gente? Mas tudo é política. Né? O que você faz no seu dia a dia, né, tem uma importância no contexto político. Ou a política vai influenciar no que tu faz no teu dia a dia. A gente está vendo agora, né, cara? Uma questão política e preço das coisas absurdos, combustível, né? As pessoas têm que mudar seus hábitos porque não tem dinheiro para comprar comida, porque não tem dinheiro para, né, abastecer seu carro, sua moto. Então, a gente tem, né,
a política em tudo. E o Paulo Freire falava da educação com política. O Paulo Freire falava do seguinte: o indivíduo precisa entender o seu papel social, precisa ter a sua consciência de classe. E ele tinha uma frase que ele falava: os ricos, né, quem está no poder tem medo do pobre que sabe pensar. E isso é verdade. Agora, não se enganem, porque você tem a grana na mão de poucas pessoas, né? E as pessoas que têm a grana, elas sabem que elas têm a grana. E elas querem continuar tendo a grana. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão tentar negar a educação. Isso não é por acaso, é um projeto. Darcy Ribeiro, que contribuiu com o Paulo Freire, né, para a educação brasileira, o Darcy Ribeiro dizia, né? A crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Porque eles querem continuar fazendo com que você não tenha, que as pessoas não tenham acesso à educação. E aí, cara, eles falam qualquer coisa e as pessoas acreditam. É o que está rolando hoje. As pessoas acreditam em fake news. O presidente vai lá e fala qualquer bosta e as pessoas acreditam. Né? Não é real. Falei besteira, Jesus? Né? É isso que acontece. Então, assim, a crítica a Paulo Freire, como eu falei anteriormente, ela tem um objetivo. Os caras sabem o que eles estão criticando. Porque o Paulo Freire desenvolveu um método de fazer as pessoas serem alfabetizadas, terem acesso à informação, conseguirem, então, a partir daí, né, receber informação, processar essa informação, problematizar, porque era um dos pontos do método freiriano, a problematização, né, questionar, e a partir daí questionar o que está sendo feito. E aí, o poder não quer esse questionamento. Então, gente, né, quando os caras lá de cima falam para você, Paulo Freire é ruim, tá? Aí você acredita, mas porque você não foi atrás, não foi estudar, não foi entender o método de Paulo Freire. Não fale mal do cara, não fale mal do método dele antes de conhecer, né? E primeiro de tudo, saibam que ele nunca foi aplicado no Brasil. Marquinhos, assim, eu sou um felizardo, né? Eu sou um privilegiado na vida de ter conhecido tantos países diferentes e pessoas, se vocês... Vamos voltar ao exemplo do idioma, né? Se vocês não falam inglês, me desculpem os que falam, só um exemplo, tá? Podem pensar em qualquer outro idioma. A partir do momento que você se torna uma pessoa fluente em inglês, você tem portas abertas para ti. Você entende que você era oprimido, talvez não nacionalmente, talvez você tenha uma empresa, como o Otto fala, né? Talvez você esteja na Bolsa de Valores com um patrimônio aí de mais de 100 milhões de reais, mais de 1 bilhão de reais. Obrigado por nos ouvir. Se quiser patrocinar a gente, fazer uma contribuição aí também, a gente fica bem feliz. Mas, ou seja, todos os outros, nós estamos aqui embaixo na pirâmide, nós somos oprimidos por um sistema ultracapitalista, né? Mas a partir do momento que aí você se dá conta, se você não se deu conta ainda que você é oprimido nacionalmente, você vira fluente num outro idioma, aí você vai ver que o Brasil é oprimido, todo o Brasil, ele é oprimido mundialmente pelo sistema. Então, imaginem as portas se abrindo para vocês agora, vocês serão fluentes em inglês em 40 dias e vocês vão começar a entender como é que funciona o mundo. O que faz girar, o que é o capitalismo. Gente, isso é muito libertador. Isso é sair da Matrix, como a galera brinca, né? Em apenas 40 dias. A galera faz vocês irem para a escola de inglês aí durante 7, 8 anos, né? O tempo todo, estudando todo dia e muita gente não fica fluente. Então é um método sensacional, é um método fantástico, né? Reconhecido no mundo todo. Eu concordo totalmente com o Marquinhos e eu acho que Paulo Freire, né? Como eu brinquei, se estivesse vivo, ia gostar de receber as críticas de vocês com argumentos, com teoria, não simplesmente xingando o cara porque o cara era barbudo, porque o cara era comunista, porque isso e aquilo, né? O atual presidente disse ainda em campanha que quando ele fosse eleito, ele ia entrar com um lança-chamas dentro do Ministério da Educação para expurgar Paulo Freire lá de dentro. Gente, olha a insanidade. O ex-ministro da Educação, que eu não vou citar o nome aqui, porque ele está exilado, né? Teve que fugir do Brasil. Um colega nosso aqui de uma universidade federal, que foi ministro da Educação recentemente no Brasil, no atual desgoverno. O cara falou, as críticas dele em relação ao Paulo Freire é que era ruim, não funcionava e ele era muito feio. Gente, isso é uma crítica de uma criança de 4, 5 anos de idade. Aí você é feio, então eu não gosto de você.
Que argumentação é essa? Um ministro da Educação, né? Que teoria ele tem para discordar de Paulo Freire? Nenhuma, mas ele era ministro da Educação atual. Então, cuidem-se, porque o atual governo e consequentemente, os seus ministros da Educação, eles foram eleitos por fake news, e eles depois adotaram as fake news como estratégia de governo. A desinformação, o ataque a pessoas que querem liberar vocês, né? Nós constantemente, eu e o Marquinhos, somos atacados em redes sociais, o Vem Cienciar é atacado nas redes sociais, porque a gente está aqui de graça levando a informação para vocês, que a gente prepara com muito carinho, que a gente estuda, né? É o nosso conhecimento que tem muito valor, foi muito custoso adquirir isso tudo, e a gente simplesmente passa para vocês para que vocês passem para outras pessoas, que passem para outras pessoas, é a corrente do bem fluindo. Ou seja, nós somos a luz que combate essas trevas. Esses caras têm medo da gente. As luzes não podem ser separadas pelas trevas. Então, me desculpem a eles, mas a gente vai vencer com a ajuda de todos vocês, né? A educação vai superar essa escuridão. Verdade, professor Jesus. E assim... Bom, o que o cara, né, como esse nosso atual presidente, falar de educação, né, cara? Ele não tem educação, ele não entende educação, né? E ele bota a gente lá que não entende também, né, cara? Porque não é, gente, olha só, não é porque um cara é professor de uma federal que o cara entende educação. Não é porque o cara é um professor que ele entende educação. O concurso para passar numa federal, muitas vezes não te exige saber de educação. Te exige, às vezes, um conhecimento técnico, o cara caiu de paraquedas lá para ser professor e, às vezes, nem queria, né, ser professor, tá lá porque o salário é bom, tem estabilidade, qualquer coisa do gênero. Então, não pensem, né, que porque o cara... Assim como também não é porque o cara é um farmacêutico, é um biólogo, que ele é um cientista. Porque a gente teve, por exemplo, no final de semana, aí, umas discussões aí nas redes sociais, né, Jason, de pessoal defendendo, né, a aromaterapia como ciência, né, homeopatia como ciência. A gente já falou aqui, gente, essas coisas não são ciências. Você quer usar? Beleza, mas entenda que não é ciência. Então, não dê status de ciência para alguma coisa que é pseudociência, porque senão a gente vai continuar tendo movimentos como antivacina, terraplanismo, e esse tipo de coisa que a gente está tendo atualmente. E aí esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui, mostrar o que é ciência, ciência de verdade, ciência de qualidade, né, para que você saiba diferenciar. Não tem nenhum problema em você usar, né, homeopatia, aromaterapia, reiki, acreditar em signo, desde que você saiba que isso não é ciência. Tô certo, com certeza, né, Marquinhos? E desde que você não queira empurrar isso goela abaixo das outras pessoas, né? Se um aromaterapeuta virar ministro da ciência aí do atual governo e ele, né, porventura usar aromaterapia para tratar todas as pessoas com Covid-19, a gente vai ter um desastre de aumento de número de mortes aqui dentro do nosso país. Então, uma coisa é você utilizar, né, enfim, tem toda... A ciência não é a única maneira de responder algumas perguntas da humanidade, né? Então, tem pessoas que acreditam nas mais variadas coisas e está ok, desde que você não tente massificar isso tudo, né? A gente já citou aqui várias vezes ao longo do episódio, o próprio Paulo Freire, ele adoraria debater com vocês a respeito, por exemplo, da aromaterapia, se vocês tivessem algum tipo de argumentação científica e lógica por trás daquilo ali. Mas a partir do momento que vira simplesmente, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acho. A gente já falou várias vezes aqui, né, Marquinhos? Achismo e opinião é tudo menos ciência. Ciência não se importa com a tua opinião. Ciência é outra coisa, né, como a gente já debateu aqui nos episódios. Mas, Marquinhos, essa relação da questão das fake news atual, né, com a pedagogia do oprimido, acho que é algo que faz o livro já bastante antiguinho voltar à tona também, porque a partir do momento que a sociedade, né, que é oprimida, entende como é a indústria da informação, entende o poder que espalhar uma fake news tem, ela passa a se questionar, ela passa a refletir, recebo ali no WhatsApp uma informação, não, mas isso não faz sentido algum, não vou repassar isso para frente, isso aqui é inventado. Bom, tá aí mais um porquê, né, de ler Paulo Freire na atualidade. Está altamente contextualizado com a questão das fake news. Bom, professor Geis, então espero que a gente
tenha conseguido, né, de forma satisfatória, mostrar para as pessoas o que é, um pouquinho, né, do que é Paulo Freire. Nós não somos nenhum especialista na área, né? Nem eu, nem o Jason. Eu tenho pós-graduação em educação, sim, o Jason, como citou no começo, mas não em método freiriano, né? Não sou especialista nesta área exatamente. A gente até tentou contato com algumas pessoas, mas estava difícil de agenda e tal. E aí a gente arriscou fazer aqui porque a gente gosta bastante, né, do Paulo Freire, da história dele, do método dele, e espero que tenha sido proveitoso para vocês, gente. Então, vou me despedindo aqui já. Obrigado por ouvir a gente. Sou Jason, dá um tchau para a galera aí. Então, certamente, Marquinhos, vou deixar um tchau aqui especial para todos os nossos ouvintes. Obrigado por estarem nos ouvindo bastante recentemente, né? Tem viralizado alguns episódios nossos aí. A gente fica bastante feliz de estar levando educação e ciência de qualidade para vocês todos. E para finalizar aqui a minha participação, vou deixar então justamente uma frase para vocês pensarem um pouquinho, refletirem agora após esse episódio. A frase vem do livro, então, A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? E ela diz, então, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, ver se a gente não está se tornando opressor para alguma determinada classe social, para alguma determinada pessoa, e combater isso frequentemente, né? Porque a tendência é que a gente realmente repita, né, tudo aquilo que a gente sofreu ao longo de toda a nossa vida, né, da infância, durante a adolescência. E isso talvez, se a gente passasse aqui para um outro episódio de psicologia, provavelmente a gente ia começar a entender por que essas pessoas que estão hoje no poder oprimem tanto. Talvez elas tenham sido oprimidas por algum tipo de classe, sociedade ou pessoa quando elas eram um pouquinho mais novas. Mas esse é um tema para um próximo episódio. Então, um grande abraço para vocês todos aí e, com certeza, nos veremos semana que vem, mais um episódio super especial aqui no Vem Cienciar. Valeu, Jason. Obrigado mais uma vez pela parceria. Valeu, pessoal que ouve a gente. Muito obrigado por ouvir a gente. Continue aí que a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima.